Sabe, realmente fiquei com muito medo, pois pensei que meu professor de literatura, que aparentemente é bem mais velho que eu, estava tentando me seduzir. E isso virou meu mundo de cabeça para baixo. Essa história é a experiência mais estranha que eu já tive na vida. Sabe, meu pai faleceu alguns anos atrás e minha mãe tem sido a única pessoa a trazer o sustento para nossa casa desde então. Mas alguns meses atrás, infelizmente, ela foi demitida e não tivemos mais condições de continuar vivendo na cidade grande. Aí, a mamãe decidiu que seria melhor para a gente ir morar na casa da mãe dela, no caso minha avó, em uma cidade minúscula para recomeçarmos nossa vida. A vida no interior era sem dúvida bem diferente da que costumávamos ter na cidade grande, mas era bem mais barata e mais tranquila. Além disso, minha mãe já não precisava se preocupar com a minha avó já idosa, morando sozinha e tal. Então, enquanto a mamãe trabalhava, eu e a vovó cuidávamos uma da outra. Mas a nova escola era uma história à parte. Tudo e todos eram novos para mim, a começar pelos colegas de turma, claro. É que quando você tem 16 anos e é nova na cidade, é bem difícil se enturmar com as pessoas. As coisas ficam ainda piores quando se é forçada a mudar para outra escola no meio do ano. A hierarquia escolar já estava definida e todo mundo já estava distribuído em panelinhas, por assim dizer. Então sim, não havia uma fila de pessoas morrendo de vontade de fazer amizade comigo. Para falar a verdade, nem os professores eram simpáticos, principalmente um deles, o de literatura, o Sr. Maccabi. Foi durante minha primeira semana na escola que ele me viu e disse algo do tipo: "Olha só quem está aqui!" E quando ouviu meu sobrenome e ficou sabendo que eu havia sido transferida de cidade, pareceu ficar muito interessado em mim. Ele me torturava durante as aulas, tentava descobrir se eu já sabia alguma coisa sobre os livros O Sol é para Todos, A Letra Escarlate e assim por diante. Então, no fim da primeira aula, me dei conta de que teria muitos problemas com a matéria. Felizmente, depois da aula dele, uma garota se aproximou de mim e tentou me animar, dizendo que o Sr. Maccabi era conhecido por seu amor àquela matéria e achava que todo mundo também tinha a obrigação de conhecer tudo sobre literatura. E com grande prazer, ele torturava e destruía a dignidade de quem não atendesse às suas exigências. Dito isso, ela me aconselhou a não levar aquele lunático muito a sério. O nome dela era Sherry, e mais tarde lanchamos juntas e até viramos boas amigas, mas só estou contando essa história porque essa amizade seria desfeita pouco depois. Daqui a pouco vou explicar como tudo aconteceu. O Sr. Maccabi continuou me torturando em todas as aulas, mas não foi só isso que me fez sentir nojo dele. Eu sempre o pegava olhando para mim. E tenho que admitir que não haveria nada de mais nisso se fosse só nas aulas de literatura. Mas algumas vezes o vi me encarando na hora do intervalo, ou pela janela da sala dele, quando eu estava no pátio da escola, por exemplo. Tentei fazer vista grossa para isso no começo, pois eu tinha acabado de ser transferida para lá, e era normal as pessoas ficarem curiosas e olharem para mim de vez em quando. Mas um mês inteiro havia passado e ele não parava de me olhar daquele jeito estranho, o que estava até me deixando com medo, já que me dava mais atenção durante as aulas. Então, desabafei com a Sherry sobre isso. Ela disse que ele era meio maluco mesmo e fez piadinha com isso, dizendo que talvez o professor tivesse se apaixonado por mim. E ainda me zoou, dizendo que algum dia eu poderia me tornar a senhora Maccabi e tal. Eu ri, mas lá no fundo senti que essa piada poderia ser mesmo verdade. Eu já tinha notado que o Sr. Maccabi era muito exigente com notas boas, mas uma vez, quando escrevi uma ótima redação sobre a literatura norte-americana dos anos 30 e tirei um D, decidi que era hora de resolver aquilo. Esperei todo mundo sair da sala depois da aula. Fui até a mesa dele e exigi uma explicação para uma nota tão baixa. Não sei descrever exatamente o que vi nos olhos dele, mas parte de mim teve a impressão de que ele estava esperando que eu me aproximasse. Tentei me convencer de que estava enganada e que ele estava olhando daquele jeito porque ninguém jamais teve coragem de discutir uma nota. Mas quando o Sr. Maccabi me disse para voltar e encontrá-lo na mesma sala depois das minhas aulas, não consegui tirar a piada da Sherry da cabeça e comecei a ter certeza de que ele estava gostando de mim. Mais tarde, quando as aulas acabaram e eu estava prestes a me encontrar com o Sr. Maccabi, fiquei apreensiva. A Sherry deve ter sentido isso também, pois ela disse que me esperaria para irmos embora juntas quando a reunião acabasse. E ela, mais uma vez, repetiu a piada sobre a obsessão por mim, dizendo que se ele encostasse as mãos em mim, estaria lá para me ajudar. Eu forcei um sorriso e entrei na sala.
Sabe o que mais me surpreendeu? Ele não disse uma só palavra sobre a minha redação. Ele só deu uma olhada rápida nela de novo e depois disse que tinha errado. Confundiu minha nota com a de outro aluno e me deu um A mais. Isso não é estranho para um professor tão severo e exigente? Concordar em mudar a nota de uma redação assim tão rápido? Ele elogiou meus conhecimentos gerais de literatura e disse que tinha acompanhado meus estudos durante o mês anterior e viu que eu era uma aluna brilhante. Aí, deduziu que eu provavelmente tinha tido um ótimo professor de literatura na cidade onde eu morava, ou que talvez meus pais tivessem me incentivado muito a ler. Tentei ser educada e disse que minha mãe sempre adorou ler e que ela até tinha trabalhado na biblioteca da cidadezinha onde estávamos quando era mais jovem. O estranho é que essa informação encheu meu professor de entusiasmo. Ele pareceu ficar feliz com o que havia descoberto sobre mim. Aí, pensei que já que o problema da nota havia sido resolvido, era melhor ir embora. Mas quando eu estava prestes a abrir a porta para sair da sala, o Sr. Maccabi perguntou, de repente, se eu me chamava April porque havia nascido no mês de abril. Eu disse que sim, e ele disse que pensou isso desde o primeiro momento em que me viu, pois eu parecia mesmo ter nascido em abril. Acho que ele disse isso como um elogio, por mais esquisito que seja. Desde aquela conversa, a atitude dele em relação a mim mudou totalmente. Ele já não tentava me reprovar nem me desafiar em nada. Pelo contrário, me dava crédito a cada palavra que eu dizia. E sempre sorria quando conversava comigo. Então, não era de se estranhar que em determinado momento surgiram fofocas entre os meus colegas de que alguém era a preferida do Sr. Maccabi. E a julgar pelo que a Sherry me contou sobre ele, era a primeira vez que esse professor era legal com alguém. Claro, fiquei feliz por estar ganhando notas boas, mas não imaginava que minha nova melhor amiga sentiria tanta inveja de mim por causa daquilo. Uma vez, a Sherry até pediu para eu escrever uma redação para ela, pois precisava desesperadamente de um A no final do semestre, e tinha certeza de que eu conseguiria aquilo com facilidade. Mas por algum motivo estranho, o Sr. Maccabi descobriu que ela tinha trapaceado, disse que havia reconhecido meu estilo de escrita e castigou a Sherry com uma nota baixa. E eu tive que conversar com ele em particular sobre minha punição depois das aulas. A Sherry ficou com tanta raiva de mim por causa disso que não sentou comigo durante o intervalo. E logo depois ouvi outras garotas cochichando que eu estava dormindo com meu professor de literatura. Claro, eu fiquei furiosa com a Sherry, mas pensei que era aquele professor idiota que estava acabando com a minha vida, se comportando como um pervertido. Senti raiva e determinação ao mesmo tempo, e estava pronta para perguntar diretamente por que ele me tratava de forma especial. E quando fui para aquela conversa pré-agendada sobre a minha punição, ele parecia tão inspirado e feliz em me ver que até fiquei meio sem graça. O professor estava falando sobre a minha mente brilhante e que eu não deveria ajudar meus colegas escrevendo as redações para eles. E em determinado ponto, ele se aproximou de mim e começou a pegar no meu cabelo. Senti que aquilo estava extremamente errado. Então, saí feito um foguete daquela sala e fui direto para a da diretoria. Eu estava em choque e tremendo inteira enquanto contava tudo sobre o Sr. Maccabi. Claro, eles ligaram para minha mãe e lhe pediram para ir à escola. E enquanto ela estava a caminho, eu não consegui conter as lágrimas. Assim que minha mãe chegou e viu o Sr. Maccabi, parecia ter visto um fantasma. E pelo que descobri depois, ele era mesmo uma espécie de fantasma do passado dela. Muitos anos atrás, o Sr. Maccabi e minha mãe namoraram. Enquanto ele estava se formando em uma universidade ali perto, ela trabalhava em uma biblioteca. E era muito bonita. E ele muito ciumento. Uma vez, um cara começou a paquerar a minha mãe, e o Sr. Maccabi pensou que ela o havia traído, e minha mãe era muito orgulhosa para provar sua inocência. Eles terminaram, e pouco depois a mamãe conheceu o meu pai. Não houve festa de casamento, pois como as pessoas da época diziam, a noiva estava em estado interessante. E pouco depois, meus pais se mudaram para a cidade grande. O Sr. Maccabi fez as contas e deduziu que eu poderia ser filha dele, e isso vinha lhe torturando havia muito tempo. Mais tarde, ele me conheceu, e eu lhe disse que havia nascido em abril, o que o fez refletir sobre o assunto de novo. E ele tocou meu cabelo porque queria fazer um teste de DNA e não podia me pedir um fio diretamente. O que ele não tinha ideia era que eu havia nascido de 7 meses, o que provava que o homem com quem minha mãe tinha casado era mesmo meu pai biológico. Claro, ele pediu 1000 desculpas e eu vi o quão constrangido e arrasado ficou após aquele terrível erro.
No dia seguinte, fiquei sabendo que ele havia pedido demissão e colocado sua casa à venda. Aquela cidade era muito pequena para ele conseguir viver nela como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, essa história ainda está prejudicando minha reputação. E ainda ouço fofocas sobre meu relacionamento com um professor de vez em quando. A Sherry e eu ainda não voltamos a nos falar. Na verdade, ela me trata como se eu não fosse ninguém, o que me deixa triste pra caramba. Graças a Deus, só falta pouco mais de um ano para eu terminar o ensino médio. E aí, esse pesadelo vai finalmente acabar. Se você tiver gostado da minha história, clique no joinha. E não se esqueça de